Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula. Nós vamos estar dando continuidade aí na aula que nós estivemos falando sobre a Arca da Aliança. Nós estamos dando continuidade aí, nós estamos falando sobre a Arca. E nesse momento, nós estaremos dando continuidade falando sobre a tampa, o propiciatório. Estaremos falando sobre a tampa, sobre o propiciatório. Então é muito importante, por isso que eu digo que se você não compreendeu algumas coisas, que você volte e faça aí algumas anotações, que você volte à aula, volte do começo, então não se afobe, porque esse curso ele vai ficar disponível para você, você pode assistir quando você quiser, quantas vezes você quiser, então isso é muito importante que você atente para isso, porque você será ricamente abençoado. Então, isso é muito importante que você observe para isso. Então, nós vamos estar dando continuidade aqui para a tampa. Então, deixa aqui eu estar apagando aqui esse quadro, que aqui você já compreendeu algumas coisas que nós estivemos falando a respeito disso. Então, vou aqui estar apagando esse quadro para que eu tenha mais espaço para estar passando algumas informações para você. Então você aprendeu aqui a respeito da vara, a respeito do suporte e a respeito da caixa. Muito bem. Pois bem. Observe comigo. Aqui, no capítulo, nós estamos ainda em Êxodo, no capítulo 25, versículo 20, versículo 17. Olha o que diz assim: irmãos, meus amados, estudar a palavra traz enfado. É muito dificultoso, porque a maioria hoje eles não querem sentar em uma cadeira para aprender. Mas você está sendo abençoado. Porque você sairá daqui compreendendo e você se tornará um especialista, aleluia, nessa matéria. Você se tornará um especialista nessa matéria. E é muito importante. Então, quando nós observamos aqui essa importância, observe bem quando eu falei que a tampa ela não tinha medida de altura, apenas de largura e de comprimento. Então vamos observar a tampa. Fará a tampa um propiciatório, uma tampa de ouro puro, de 2 côvados e meio. Então 2 côvados e meio. Então 2 côvados e meio é o que? 2 côvados e meio, 11,11. Então 1,11. 1,11. Observe bem, 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de altura. 1 côvado e meio de altura. 1 côvado e meio de altura. Aleluia. Côvado e meio de largura, perdão, melhor dizendo. 1 côvado e meio de largura. Então, observe bem. Quando Deus está falando aqui, leia na sua Bíblia para você ver. Talvez a sua Bíblia não tenha aí a tradução, mas você pode anotar aí do ladinho aí, na sua Bíblia. 1,11, que é a largura do comprimento. Comprimento. Vamos pôr aqui um C, um L de largura. Então observe bem aqui, um L de largura e um C de comprimento. Isso a tampa. A tampa. A tampa. Então ele diz assim, de largura. Por quê? Essa é a mesma medida da
caixa. É a mesma medida dessa caixa. Aleluia. É a mesma medida. Então você pode voltar lá no versículo 10, você vai entender, no capítulo 25, versículo 10, você volta um pouquinho atrás e você faz a comparação que é a mesma medida. A medida da caixa e a medida da tampa é a mesma medida. Por quê? Por quê? Isso é um mistério importante que você descubra. Por quê? Por que isso acontece? Observe comigo o versículo de número 5 do capítulo 9. Versículo 5. Deixa eu pôr aqui. 5. Então, Hebreus 9, 5. Hebreus 9, 5. Hebreus 9, 5. Olha só. Hebreus 9, 5. Você vai juntando os textos. Hebreus 9, 5 diz assim: e sobre ela os querubins de ouro, os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. E dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Então, nesse momento, dessas coisas nós não vamos falar agora. Nós vamos falar mais para frente. Então, Deus está instruindo Moisés. Aqui, nós vemos os escritores hebreus falando a mesma coisa. Então, porque você vai compreender mais na frente. Então, por que não poderia haver essa distinção? É muito importante. Irmãos, é maravilhoso você aprender a palavra de Deus. Você compreender as Escrituras Sagradas como de fato ela é. Aleluia. Então observe bem, por quê? O versículo de número 17 do capítulo 25, olha o que Deus diz assim: e fará um propiciatório, como eu já li, a largura aqui de 1,11 de comprimento, a largura aqui de 66,6 e de 1,11, ou seja, 1 metro, 11 centímetros. Aqui 66 centímetros, 0,6 milímetros. Então, a medida que Deus deu. Mas por que ele disse isso? E por que ele não deu a medida da altura? Para que não haja divisão nas coisas celestiais. Não haja divisão nas coisas celestiais. Porque elas têm que ser mescladas, misturadas, inseparável. Inseparável. Porque assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são inseparáveis. Então, as coisas, glória de Deus, ela é importante. Então, por quê? A tampa, ela foi feita nessa medida para que houvesse o quê? Para que houvesse um encaixe. Para que houvesse um encaixe. Para que ela viesse se encaixar. Aleluia. Ali na tampa. Então é muito importante que você entenda isso. Aí ele diz, e fará, versículo 18, e fará 2 querubins de ouro, feito de uma só peça, e lavrará a martelo dos 2 extremos do propiciatório e fará. Então isso aqui está falando o quê? Olha o que eu tenho anotado aqui. Um memorial, a posição dos anjos diante de Deus,
para servir e adorar, eles não estão no meio, mas na extremidade. Então, eles não estão no meio da tampa, eles estão um do lado e um do outro. Então, eles estão aqui. Por quê? Eles estão aqui no meio para servir a Ele em adoração. Então, eles estavam na extremidade. Então, o versículo 9 diz assim, 19, capítulo 25 de Êxodo. Cada querubim estará situado de frente para o outro. Em ambas as extremidades fará os querubim, nas quais a extremidade de uma só peça, o propiciatório. Então, os anjos, a tampa, elas tinham que ser feita uma peça só. Aleluia! Banhada de ouro puro, ouro maciço, batido a martelo. Esse ouro tinha que ser um ouro puro, maciço, batido a martelo. Aleluia! Obra de lavrador. Então isso é muito importante que você compreenda. Por quê? Porque Deus é o centro de nossa vida. Deus, Ele é o centro de nossa vida. Ele é o centro de tudo. Ele tem a preeminência de tudo. Ele tem a preeminência de todas as coisas. Convergente, que converge para Ele, que converge para Ele mesmo, que as suas faces estejam de frente para a outra. Ou seja, os querubins, eles tinham que estar com as faces uma de frente para a outra. Então, como você vê aqui, eu fiz aqui um pequeno desenho, uma pequena ilustração, para que você tenha uma melhor compreensão, uma forma didática que Deus tem me ensinado também, para que eu possa estar passando para você. Né? Então, aqui, ó, eles têm que estar de frente um para o outro. Então, eles têm que estar de frente para o outro. Os seus olhos estão de volta voltados para o centro do trono. E as suas asas estendidas revelam a disposição dos anjos. Revela também as suas unidades no serviço diante de Deus, que é cobrir o trono. Então isso aqui revela a unidade, diante de Deus. Ali revela a sua unidade, está no serviço. Então isso é tão importante. A aula passada nós falamos sobre a unidade, sobre o suporte, sobre a amizade. Então, isso Deus está nos ensinando. Você está aprendendo isso porque nós estamos só na arca. Nós ainda não falamos do garfo, ainda não falamos das pás, ainda não falamos das bacias, nem da grelha, nem do altar de incenso, nem do altar de holocausto. Não falamos ainda nada disso. Estamos falando apenas da arca, porque isso é muito importante. E logo após nós falarmos sobre isso, é Deus dando ainda as instruções para Moisés. Mas o mais importante, por onde que Deus começa? Então nós vemos aqui Deus dando a instrução para Moisés, para ele fazer o quê? A construção da arca. Para ele construir a arca já de primeira mão. Então aqui nós vemos muito importante. Depois nós vamos fazer um apanhado mais profundo, mas eu quero passar para você a respeito da arca, porque ela é a peça mais importante do tabernáculo. Ela era a peça mais importante. Então depois nós estaremos entrando no tabernáculo em si, na posição das peças, onde elas eram colocadas, e qual o significado posterior e nos dias de hoje para a nossa vida. Então nós estaremos aprendendo e quais são as lições que nós possamos ou podemos trazer para o nosso ministério, que possa ser aplicado ou replicado, para que o nosso ministério possa alavancar e Deus seja glorificado através de nossas vidas. Então isso é muito importante. Ao versículo 20 do capítulo 25 de Êxodo, os querubins com as suas asas estendidas para cima, eles cobriam o propiciatório, e as suas faces estarão uma de frente com a outra, e as faces dos querubins estarão
direcionada para o propiciatório. Observe bem, o propiciatório aqui, ele acontece. Então, os anjos eles tinham que estar com as suas faces voltadas para cá. Voltada para cá. E aqui essa tampa ela se tornou esse propiciatório. Por que o propiciatório? O propiciatório aqui, o que nós entendemos? Ele já está falando a respeito de muita coisa importante. Ó, o versículo já está falando o quê? É um tipo da ascensão de Jesus quando o propiciatório foi encaixado na arca. Novamente, a arca somente está completa quando o testemunho. A arca está só completa quando o testemunho, que é o testemunho da palavra de Deus, está nela. A palavra ainda seria revelada, pois era uma promessa de Deus que eu te darei um lugar da palavra. Estava sendo providenciada antes mesmo de a palavra ser revelada. Quando há um lugar previamente preparado, Deus se revela aos homens. Aleluia. Então, irmãos, quando nós preparamos os nossos corações, quando você prepara a sua igreja, quando você prepara o seu povo para receber a palavra, você já está dando uma prévia para que aquilo que Deus venha fazer seja grande, tanto no seu ministério, como na sua vida pessoal. Então, há essa necessidade. Então, quando nós observamos aqui, é muito importante essa prévia. Então, quando há um lugar previamente preparado, Deus se revela. Deus, ele se revela ao homem. Por que o apóstolo Paulo diz assim? E os ministros cheguem no templo e eles comecem a orar a Deus num ambiente preparando o lugar. Irmãos, quantos isso acontece nos dias de hoje, na nossa igreja, por exemplo, você vê que os membros eles já chegam orando no lugar. Irmãos, hoje a reverência na casa de Deus, ela está, infelizmente, está escassa. Por quê? Hoje até para o pregador pegar uma palavra dá um trabalho, porque o povo vai conversando, mastigando chiclete, dando merenda para menino, e assim por diante. Acontece dentro do ministério. Aí quando o pregador pega a palavra para pregar, eles querem que Deus fale, que a nuvem, a glória de Deus caia. Mas não tem um preparo. Não há um aprimoramento, uma prévia disso. Então, quando nós saímos dos nossos lares, nós já temos que preparar os nossos corações, pedir a Deus que venha falar conosco, falar com a sua igreja, para que Ele revele através daquele que estará trazendo a mensagem, ou talvez você mesmo será o responsável para trazer a mensagem. Mas antes você precisa preparar o seu coração para receber a mensagem de Deus para transmitir ao povo. Aleluia. Então você está preparando o seu coração para receber revelações novas da parte de Deus no seu coração através do estudo da palavra. Então louvo a Deus por você ter adquirido esse material muito importante que vai alavancar o seu ministério. Então vamos lá, dar continuidade aqui. E porá o propiciatório sobre a parte de cima da arca. E na arca porá os testemunhos e as duas pedras escritas que eu te darei. Ou seja, Deus já está falando para Moisés, olha, isso aqui Deus está dando a instrução para Moisés, mas ele ainda não tinha dado a palavra para Moisés. Aleluia. Então é muito importante. Você quer receber a palavra de Deus no seu coração? Se prepare cada vez mais. O que você está fazendo aqui conosco, ao adquirir esse curso, você está se preparando para receber a palavra. Aleluia. E você está sendo abençoado nesta hora através da palavra.
do ensino da palavra. Porque quando você for falar desse assunto, você vai falar com propriedade. Aleluia. Que nós temos que preparar o nosso coração, a nossa arca, para receber a palavra. Aleluia. Então isso é muito importante. Eu quero aqui estar lendo algo para você, que diz assim: a arca, que é o propiciatório, da medida exata da caixa, isto quer dizer que, do ponto de vista horizontal, o conhecimento das coisas de Deus, bem como os seus dons, suas revelações, suas manifestações, são de acordo com a medida do seu receptor. Aleluia. Irmãos, enquanto mais você vai buscando preparo, mais o nível de conhecimento ele vai se estendendo. Enquanto mais ele vai se estendendo, ele só tende a crescer. Porque quando você sair deste curso, você vai fazer outro, você vai buscar mais conhecimento. Então isso é muito importante. Então você também pode estar adquirindo o nosso curso. Nós temos aí um curso aí feito pela Udemy, onde nós publicamos deles, que é intitulado, o nome desse curso é As 12 Portas de Jerusalém. O curso completo. Onde você faz este curso, onde eu trato de dar as portas de uma por uma, do seu significado prático, simbólico. Então isso é muito importante. Se você quer mais e mais aprimorar o seu ministério, que você adquira lá esse curso. É só você entrar lá no Google e digitar curso completo. Você pode digitar As 12 Portas de Jerusalém. Curso completo. Então você tem que pôr assim, As 12 Portas de Jerusalém. Então 12 você escreve lá AS e põe o 12, 12 expressão numérica. Aí você completa por escrita mesmo, As 12 Portas de Jerusalém, curso completo. Aí você vai ver lá pela academia, a plataforma da Udemy. Então você vai comprar com desconto especial. Você está aprimorando mais o seu conhecimento. Então vamos dar continuidade aqui. É muito importante que você observe esse contexto. Por quê? Para que venha a manifestação do Espírito de Deus, das revelações do céu para a sua vida, aleluia, é necessário você ampliar. Irmãos, porque muitas pessoas hoje estão pregando aí umas mensagens furreca, mensagem repetida. Irmãos, você pode abrir no Google aí, você vê aí pastores, homens, pregando a mesma mensagem em todos os lugares. Não tem ainda um manto novo, uma capa nova, não trocou essa capa. Então não tem como Deus estender as revelações sobre as vidas de muitas pessoas. Mas você que está estudando conosco, você está aprendendo. Porque quando você busca conhecimento, você está ampliando. Porque quem amplia é o receptor. Então o nível que você vai aprendendo, as revelações de Deus, elas vão se manifestando sobre as suas vidas e se torna algo imensurável ou incomensurável. Então, porque isso vai ser inevitável. O seu nível de relacionamento com Deus, ele vai aumentar. Porque esse propiciatório junto à caixa, eles formam a arca, a divindade, a humanidade juntos. Então aqui, a junção dessa tampa com a caixa, ela se torna aí a divindade, a humanidade. Então, juntas, elas estão juntas em Cristo. E ousam se separá-las, mas isto não é correto. Não é correto que a tampa seja separada da caixa.
Isso não é correto. Mas hoje, quantas pessoas nós vemos apenas trabalhando para Deus, mas elas não trabalham com Deus. É por isso que ele diz que nos últimos dias ele vai dizer assim: Senhor, Senhor, eu fiz milagre, muitos no teu nome, eu operei maravilha. E ele diz: olha, aparta-te de mim, que eu não te conheço. Por que ele diz isso? Porque não pode a tampa, o propiciatório, ser separado da arca. É preciso ser fundida, unificada. Então isso é muito importante. Então Deus, ele marca um encontro com o profeta. Deus se comunica dos seus pequenos tronos, onde a arca já está composta. Deus, ele se comunica com o homem, aleluia. O maior desejo de Deus é de se comunicar com o homem, aleluia. É dele estar se comunicando com o homem. Então Deus, ele marca o lugar, ele prepara tudo para estar se comunicando com o homem. Porque ele quer dar as revelações, né? Pois a palavra de Deus está na arca. Aleluia. Então os querubins, eles estão olhando para o centro do propiciatório, porque eles sabem que a palavra de Deus está no interior da arca. Aleluia. A palavra, ela está no interior da arca. É de lá que as revelações têm que sair, aleluia. Do seu interior, do seu relacionamento com Deus, da sua intimidade com Deus. Quando a arca está completa, Deus vem e se revela ao seu povo. Aleluia. Quando a arca está completa, Deus vem e se revela com o seu povo. Aleluia. Quando tem comunhão com Deus, quando você tem a palavra, quando você se prepara, aleluia, Deus fala com o povo através da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que você se tornará um profeta, um ministro, um mestre na palavra de Deus, e que essas pregações que você tem pregado, Deus vai vir com um tempo novo para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mensagem nova, revelações frescas, que não vai ser mais necessário você estar indo na internet pegando mensagem dos outros. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então isso é muito importante que você compreenda. Porque Deus, ele vem e se revela para o seu povo. O propiciatório era um pequeno trono que Deus reservou para comunicar-se com Moisés e o sumo sacerdote. Então isso é muito importante que você observe. Ali sobre o propiciatório, versículo 22 do capítulo 25. Ali sobre o propiciatório, entre ambos os querubins, no tempo marcado, me revelarei. Então Deus, ele estava marcando um tempo para se comunicar. Então tenha paciência, mesmo que você seja rejeitado, que ele sabe que você tem conhecimento, sabe que você tem pagado o preço, mas eles não te dão abertura, eles não te dão oportunidade. Fique tranquilo, aleluia, que Deus tem um tempo marcado e determinado para se revelar a ti e te revelar aos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então tenha paciência, não se afobe, fique tranquilo sobre aquilo que Deus tem prometido para a sua vida. Aleluia. Então nós vamos estar observando aqui com muita atenção. Nós vamos estar na próxima aula falando já sobre a mesa. A mesa, a instrução que Deus está dando para Moisés a respeito da mesa. Então eu quero aqui estar fechando essa aula aqui sobre a arca,
onde nós falamos até esta aula aqui sobre a arca. Na próxima aula nós estaremos dando início sobre a mesa, aleluia, e o seu significado. Então quero que estar desejando para você um bom estudo, se aprofunde cada vez mais, continue estudando, não pare. Então continue estudando. Então faça a sua aula passo a passo. Não tenha pressa, não tenha pressa. Vá devagar, faça suas anotações, pegue esses desenhos que eu fiz aqui no quadro, então para que você tenha mais uma claridade. Então isso é muito importante, que você se aprofunde mais no conhecimento das verdades bíblicas. E não se afobe, não precisa você chegar para as pessoas dizendo, eu sei disso, eu sei disso. Você não precisa. Fique tranquilo, no momento certo, Deus, Ele vai te exaltar. Então, um forte abraço e até a próxima aula.